A Fall from Grace, também conhecido aqui como O Limite da Traição. É um filme que você provavelmente deve conhecer. Ele foi lançado no começo deste ano pela Netflix. Então, vamos conferir a análise? Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Interplano. Eu sou o Fate e hoje vamos analisar o filme A Fall from Grace. Então, vamos começar primeiro falando um pouco da sinopse. Este filme, ele é um filme de suspense que foi escrito e dirigido por Tyler Perry. A trama conta com duas protagonistas. A primeira é a Grace Waters, que é interpretada pela atriz Crystal Fox. E ela encontra o amor da vida dela no filme, porém a vida dela acaba dando uma reviravolta e ela vai parar na cadeia. A segunda protagonista é a Jasmine Bryant, que é interpretada pela Brescia Webb. Ela é a advogada que está defendendo a Grace no caso judicial. O filme vai se guiando um pouco na história da Grace, vai contando alguns detalhes sobre a vida dela. Conta que um relacionamento conturbado, que acabou em um divórcio, e isso acaba complicando a vida dela. Porém, ao receber um convite de um estranho para uma exposição de arte, a vida dela começa a mudar bastante, começa a ter diversas reviravoltas. Por outro lado, a Jasmine está começando na carreira de advogada e só tem casos pequenos com assistência social e então ela acaba descobrindo a Grace lá na cadeia e ela sente, ela tem uma intuição de que a história da Grace está mal contada, porque a Grace ela tá se entregando, ela está se entregando e ela só aceita o destino dela, que é ser presa. Porém, a Jasmine, ela começa a investigar para poder tentar descobrir o máximo que ela pode a respeito sobre essa história, porque a história estava um pouco estranha. Em contrapartida, o chefe da Jasmine, que é o Rory Garrix, interpretado pelo Tyler Perry, inclusive o diretor do filme, ele quer apenas que a Jasmine faça a Grace assinar um papel se entregando. Ela segue a intuição dela e ela realmente vai investigar o que está de errado. A parte a seguir contém spoilers, então se você não assistiu o filme ainda, pule pro minuto que está aparecendo na tela. Agora se aprofundando um pouco mais na história, a Grace, ela estava sempre chateada e procurando alguém, e ela sempre conversava com a amiga dela, que é a Sarah Miller, interpretada pela Felicia Rashad. Ela sempre contava as coisas e tal, até que um dia ela recebeu um convite de um cara misterioso. E ela não queria ir na exposição de fotografia dele. Mas a Sarah conseguiu convencer ela a ir. Então ela aceitou ir lá. E quando ela chegou lá, ela conheceu o homem. O nome dele era Shannon DeLong, interpretado pelo Mehcad Brooks. E ele se mostrou ser uma pessoa muito doce. Recebeu ela muito bem e começou a chamar ela para sair. E nisso começou a ter jantares, ter encontros, e ela não pegava muita confiança dele ainda por causa do relacionamento que ela teve anteriormente. Então o medo de dar errado era muito grande. Mas ela sempre ia contando as coisas para amiga dela, Sarah, e ela sempre ia dando alguns conselhos e coisas desse tipo. Depois de um tempo, começou a tudo dar certo e até que chegou um ponto que eles se casaram. E até então tava tudo dando certo. Eles estavam tendo momentos felizes. O Shannon sempre fotografava a Grace fazendo ela se sentir especial. A Grace sempre estava relatando para Sarah como que estava sendo a vida por ali. Mas depois de um momento, o dinheiro da Grace, ele simplesmente some e ela fica desesperada tentando descobrir o que está acontecendo. Até que ela descobre que na verdade foi o Shannon que pegou todo esse dinheiro. E aí ela fica furiosa e ela sempre relatando pra Sarah tudo o que ia acontecendo. Até que chega um momento que ela não aguenta mais e ela acaba matando ele. E ela conta pra Sarah que matou e ela foge. Até que chega um momento que ela se entrega. Toda essa história da Grace é ela relatando pra Jasmine o que aconteceu com ela. Então ela conta de detalhes como o colar que
o Shannon usava e coisas desse tipo. E então a Jasmine ela tenta conseguir muitas pistas, tenta conseguir diversas coisas e ela tenta fazer um julgamento. Ela fica convencendo o chefe dela para ter um julgamento até que ela consegue. E nisso que ela consegue, começa um julgamento. Então, quando acontece o julgamento, ela acaba não conseguindo provar a inocência da Grace. E nisso que ela não consegue provar, ela acaba criando uma desconfiança em cima da Sarah. E acaba chamando a Sarah para depor toda hora. Porém, ela não pode fazer isso, então ela acaba desrespeitando a lei e acaba sendo penalizada por ter que pedir desculpa pro juiz. Então ela acaba sendo presa até ela pedir desculpa pro juiz. Enquanto isso, o julgamento termina e a Grace é presa. Porém, quando a Grace é presa, ela visualiza na Sarah o colar que o Shannon usava. Então ela acaba percebendo que a Jasmine estava certa e fica chamando a Sarah para depor. E aí já era um pouco tarde demais, porque ela acaba sendo presa. Então, depois de todo esse fiasco do julgamento, a Jasmine acaba desanimando de ser advogada e acha que está na profissão errada. Mas o marido dela, que é o Jordan Bryant, interpretado pelo Matthew Law, ele é um policial, ele sempre anima ela, sempre dá forças para ela. Então a Jasmine acaba decidindo que vai visitar a Sarah para poder pedir desculpa pelo que aconteceu no julgamento, mas ela acaba achando algo estranho. Quando ela tá chegando lá, a Sarah não está na casa dela. E ela tenta ajudar uma idosa que mora junto com a Sarah. Então, nisso que ela tenta ajudar, a idosa acaba ficando com muito medo, acaba ficando assustada. Não, você não pode entrar, você não pode entrar. Então ela resolve entrar para investigar, porque estava muito estranho. Então, quando ela entra para investigar, ela acaba descendo até o porão. E quando ela chega no porão, ela dá de cara com o Shannon. Ele tá vivo e ele acaba raptando ela e deixando ela presa lá. Então, o marido dela, o Jordan, ele acha estranho que já era pra Jasmine ter saído de lá. Então ele começa a achar estranho e vai até lá. E quando ele vai até lá, ele descobre tudo e acaba rolando uma briga, uma cena de ação, digamos assim, e depois acaba sendo preso o Shannon e a Sarah. Então descobre que na verdade o Shannon, ele se chama Morris Mills e ele é filho de Beth Mills, que é a Sarah. Sarah é a mãe dele. Então acaba se descobrindo que tudo era armação. A Beth e o Morris, eles se juntam para poder fazer uma armação para cima da Grace. Então eles criam nomes falsos, que é Sarah e Shannon, e fingem não ter ligação nenhuma. Então a Sarah acaba entregando o convite que o Shannon enviou para Grace. Ela convence a Grace a ir na exposição de fotos e ali começa tudo. Então, como a Grace sempre estava conversando com a Sarah, sempre contando tudo, a Sarah sempre sabia o que estava acontecendo. E aí foi quando começou a tudo dar errado e aí acaba descobrindo que na verdade isso era um golpe recorrente, era um golpe que os dois já faziam em muitas outras pessoas, inclusive todas as pessoas que estavam lá no porão da casa. Quando a Jasmine chegou e descobriu tudo aquilo, todas aquelas pessoas eram vítimas de golpes. Então, no final, eles são presos, mas acontece uma cena, depois que tudo já normalizou, tem uma cena no final onde a Sarah aparece livre da prisão. Ou melhor, a Beth Mills aparece fora da prisão e acaba criando outro nome também. Então, dá meio a entender de que essa história talvez não acabou ainda. É claro que este é um resumo da história, então não vai conter todos os detalhes. Portanto, vamos para a parte da análise. O filme tem aproximadamente 2 horas de duração, e por se tratar de um filme de suspense com essa duração, ele é recomendado para ser assistido em um momento que você tenha tempo disponível. Não é um filme para ser assistido com pressa ou ser assistido com pausas, porque existem momentos que realmente são importantes de prestar atenção. Sobre roteiro e história, até metade do filme não acontece nada muito significativo. É mais a história da Grace sendo contada. Porém, por se tratar de um filme de suspense,
faz todo sentido querer criar uma atmosfera primeiro para depois poder haver ação. O que é estranho é a finalização do filme. Os 30 minutos finais de filme, eles são muito corridos. Acontece o julgamento, a cena em que a Jasmine vai até a casa da Sarah, ela é raptada, é resgatada, a Sarah e o Shannon são presos, isso tudo em 30 minutos de filme. Então acontece de maneira tão rápida que tem muito detalhe que acaba passando muito despercebido. Se esse filme tivesse 2 horas e meia de duração ao invés de 2 horas, dava para ter dividido essa cena final em 1 hora de cena, e assim a gente teria muito mais detalhe e muito mais riqueza nas cenas. E não é muito incomum encontrar filmes de suspense com duração de 2 horas e meia. Sobre a atuação, o filme não deixou nem um pouco a desejar. Embora sejam atores pouco conhecidos, as atuações ficaram muito boas, com destaque para Brescia Webb, que soube passar muito bem as emoções da Jasmine, e destaque também para Felicia, que conseguiu interpretar muito bem a personagem Sarah. Sobre a Crystal Fox, que fez o papel da Grace Waters, eu senti que ela atuou bem, mas que ela não conseguiu passar tão bem as emoções que a personagem Grace estava sentindo. Agora entrando em uma parte mais técnica, falando sobre a fotografia do filme, ela é muito boa, não deixa a desejar em nenhum momento. Ela consegue passar toda aquela sensação de suspense que o filme necessita passar, com takes bem feitos e no ângulo certo. Agora sobre a trilha sonora, eu acho que essa é a maior crítica, pois o filme passa muito tempo tocando a mesma música. E isso é perceptível até que chega um momento que se começa a perceber, pera aí, essa é a mesma música. Começa a ficar um pouco estranho depois de um tempo. Falando um pouco sobre crítica, a crítica especializada massacrou o filme. O filme tem notas baixas, médias para baixas, em praticamente todos os sites de review. E em termos de aprovação de público, o público deu notas medianas para cima. Então significa que o público gostou do filme, principalmente aqui no Brasil. Porém, isso não reflete o sucesso do filme em outros países, que também não foi nada muito alto. Então, agora para finalizar, minha opinião pessoal. Este filme é um filme mediano. Não é um filme extraordinário, porém também não é um filme horrível. Dá para se entreter tranquilamente assistindo o filme. É um filme que tem 2 horas de duração. É uma duração ótima para um filme de suspense, porque suspense é um filme que tem muita atmosfera e no final geralmente tem ação. Então, o que eu achei que esse filme podia melhorar? Ele podia melhorar um pouco no roteiro, que eu achei que ficou muito apressada a cena final. E principalmente a trilha sonora. A trilha sonora, o filme toca muito tempo a mesma música. Isso acaba, de certa forma, criando uma atmosfera até estranha. Porém, a atuação não deixou a desejar. Embora sejam atores não muito conhecidos, fizeram um bom trabalho. Agora, se eu recomendo esse filme, se você nunca assistiu esse filme antes, eu recomendo sim, pois é um filme que vai conseguir te entreter facilmente. Porém, eu faço um adendo. É um filme de suspense, então se você não é muito fã de suspense, talvez não goste tanto do filme. Mas então, pessoal, essa foi a nossa análise sobre o filme A Fall from Grace, também conhecido como O Limite da Traição. Se você gostou desse vídeo, deixa um like porque isso vai ajudar bastante o nosso canal. Se você é novo aqui, se inscreva no canal para receber os conteúdos novos. E comente também o que você achou do filme, o que gostou, o que não gostou no filme. E é isso, pessoal. Até a próxima!